A promessa que parecia quebrada se cumpriu de um jeito estranho, tão diferente do esperado que, por muito tempo, ele não percebeu que estava vivendo exatamente aquilo que tinha pedido. Naquele começo da década de 1970, quando o Brasil mudava rápido nas capitais, mas o interior ainda respirava num ritmo próprio, a cidade de Abaetetuba, no interior do Pará, seguia o compasso dos rios, das chuvas e das marés. Era ali que vivia Raimundo, um homem simples, mãos calejadas, pele tostada pelo sol, olhar sereno de quem já tinha visto muita coisa, mas não deixava de acreditar que Deus sempre cumpria o que prometia, mesmo que demorasse mais do que o coração suportava. Desde menino, Raimundo ouvia sussurros sobre seu futuro. A mãe, mulher de fé profunda, dizia que ele não tinha nascido por acaso. O pai, homem de poucas palavras, às vezes o observava em silêncio, como se enxergasse algo além do menino magro correndo pela beira do rio, e murmurava: "Esse aí ainda vai ser importante para muita gente." Raimundo não entendia o que isso significava, mas cresceu com essa ideia plantada como uma semente quieta, escondida lá no fundo. Não era vaidade. Era mais uma curiosidade misturada com medo. Importante como? Pra quem? De que jeito? Foi ainda jovem, num final de tarde abafado, que algo marcou de verdade a sua história. A pequena igreja da cidade estava cheia para uma celebração especial. O padre visitante, vindo de Belém, tinha fama de falar com uma força que mexia com os corações. As janelas estavam abertas, o cheiro de vela queimada misturava-se ao da chuva que ameaçava cair lá fora. E Raimundo, sentado num banco de madeira já gasto pelo tempo, sentia algo diferente naquela noite. Ele não sabia explicar, mas parecia que tudo estava mais atento. O barulho dos grilos, o vento passando pelas folhas das mangueiras no quintal, até os suspiros das pessoas ao seu lado. Durante a celebração, o padre começou a falar sobre propósito. Não um propósito qualquer, mas aqueles planos que Deus tem para cada pessoa, ainda que a pessoa não entenda nada do que está acontecendo. Raimundo ouviu cada palavra como se fossem pedrinhas caindo dentro de um poço fundo, fazendo eco. E então, num momento que ele nunca esqueceu, o padre se aproximou da fileira onde ele estava, olhou demoradamente para ele e disse algo que ficou gravado como fogo em seu coração: que haveria pessoas que seriam usadas por Deus sem perceber, que seriam instrumento de mudança em lugares esquecidos, que seriam pilares em tempos difíceis. E completou, olhando direto nos olhos de Raimundo, como se falasse só para ele: alguns aqui ainda vão sustentar muitos quando tudo ao redor parecer cair. Essas palavras o atravessaram. Ele sentiu um misto de medo e esperança. Será que aquilo era para ele? Naquele momento, parecia que sim. O coração acelerou, as mãos suaram, e ele guardou cada sílaba como se fosse uma promessa escrita. Naquele dia, ele saiu da igreja com a certeza de que algo importante o esperava adiante. E você talvez já tenha vivido algo assim. Um olhar, uma frase, uma palavra que gruda na alma e nunca mais sai, mesmo quando o tempo tenta apagar. Se você já recebeu uma promessa e começou a duvidar com o passar dos anos, sabe como é viver com essa tensão entre crer e questionar. E se esse é o seu caso, pare um instante, inscreva-se aqui, porque histórias como a de Raimundo falam diretamente com quem está esperando algo que parece nunca chegar. Raimundo passou a viver, a partir daquele dia, com essa promessa acompanhando cada gesto. No início, ele pensava que, em pouco tempo, algo extraordinário aconteceria. Imaginava talvez ser chamado para um cargo importante, ser reconhecido pela cidade, quem sabe até viajar para outros lugares ajudando muita gente. Na cabeça jovem dele, ser usado por Deus significava algo visível, grande, quase heróico. Mas a vida, silenciosa e prática, foi se encarregando de puxá-lo de volta para a terra. O tempo passou. Raimundo cresceu, tornou-se homem feito. Casou-se com Nazaré, uma mulher de sorriso doce, firme nos princípios e na fé. Ele trabalhava na roça, conhecia a terra como quem conhece um velho amigo teimoso. Sabia a época certa de plantar, sentia no cheiro do vento quando a chuva vinha chegando, entendia o silêncio do rio em certas manhãs como um aviso. Tiveram filhos. Ele se levantava cedo, antes do sol, colocava o chapéu de palha, pegava as ferramentas e seguia o caminho de terra batida até a plantação. Os dias eram muito parecidos. Trabalho, casa, igreja aos domingos, preocupação com o preço das coisas,
Cuidado com as crianças. E, nesse costumeiro que se repetia, nada extraordinário parecia acontecer. A promessa que ardia na juventude começou a se misturar com a rotina. De vez em quando, principalmente à noite, quando os filhos já estavam dormindo e o cansaço pesava nos ombros, Raimundo lembrava das palavras do padre. Instrumento de mudança, sustentar muitos quando tudo cair. Ele olhava ao redor e via apenas sua casa simples de madeira, a pequena roça, a esposa dobrando roupas ou ajeitando o jantar. Onde estava a grandeza da promessa? Em que momento aquele plano maior iria começar? Se você já esperou algo durante anos e viu a rotina engolir seus sonhos, talvez se reconheça nisso. Aquilo que um dia pareceu tão vivo começa a parecer um equívoco. E, muitas vezes, em silêncio, você se pergunta: será que eu entendi errado? Raimundo também começou a se perguntar isso. À medida que os anos avançavam, a promessa parecia se afastar, como um barco que vai ficando pequeno no horizonte. Entrando na virada para os anos 1980, o mundo mudava. De certo modo, a própria região também. Mas, para Raimundo, as mudanças mais marcantes não vieram da política ou da economia. Elas vieram da água. A grande cheia daquele ano foi tema em toda a região. O rio, que sempre deu e tirou, dessa vez resolveu tirar mais. As chuvas não respeitaram o ritmo habitual. Choveu forte, por dias seguidos, e o que antes era tranquilidade virou ameaça. Os moradores observavam o nível da água subir, com uma mistura de temor e resignação. Alguns lembravam de cheias antigas, contavam histórias que pareciam exagero, até perceberem que, naquela vez, o exagero tinha se tornado realidade. A plantação de Raimundo foi uma das primeiras a ser atingida. A água foi entrando devagar, primeiro encharcando o chão, depois alagando tudo. A terra que ele conhecia tão bem se transformou em espelho turvo. Mudas foram arrancadas, troncos apodreceram, ferramentas ficaram inutilizadas. Ele tentou salvar o que deu, levantando cercas, improvisando proteções, mas havia uma força maior em ação. Não era só chuva. Era como se o próprio rio estivesse reclamando um espaço que, por um tempo, tinha cedido. Dentro de casa, a preocupação ficava estampada nos olhos de Nazaré. As crianças ouviam as conversas baixas à noite. Sentiam o clima pesado, mesmo sem entender toda a gravidade. A água se aproximava da casa. Infiltrações começaram a aparecer. O chão já não parecia tão firme. E, naquele cenário em que tudo se desmanchava, a fé de Raimundo também deu sinais de rachadura. Na noite em que a água atingiu a parte mais baixa da casa e a família percebeu que não dava mais para ficar ali em segurança, Raimundo sentou no único canto ainda seco do quarto e tentou rezar. Mas, em vez de palavras bonitas ou solenes, só saiu um porquê. Não era uma pergunta leve. Era pesada, carregada de anos de espera. Por que receber uma promessa tão grande para viver uma vida tão comum, agora, tão quebrada? Por que ouvir que seria instrumento de mudança, na prática, ver seus esforços ruindo diante de uma enchente? O silêncio naquela noite foi quase ensurdecedor. Ele sentia que nem sabia mais como pedir. Já pediu, já esperou, já acreditou. E ali, diante da enxurrada, parecia que nada tinha adiantado. Talvez você também já tenha perguntado por quê, olhando para algo que desmoronava na sua frente. Às vezes não é uma cheia de rio, mas é uma perda, uma porta fechada, uma notícia inesperada. O tipo de golpe que faz você se questionar se tudo aquilo em que acreditou não passou de ilusão. E, quando o silêncio é a resposta, a sensação de abandono pode ser enorme. Sem alternativas, a decisão foi dura, mas inevitável. Raimundo juntou o pouco que ainda dava para levar, organizou o essencial e conduziu a família para outra região, em busca de um recomeço que ele não queria, mas de que precisava. Foram para uma comunidade ribeirinha próxima, um lugar simples, ainda mais modesto do que a vida que tinham antes. Casas de madeira sobre palafitas, crianças correndo descalças pelo trapiche, barcos indo e vindo, trazendo peixe, mantimentos, notícias e, às vezes, problemas. Quando chegaram, não foram recebidos com festa, mas com aquela curiosidade tímida típica de comunidades pequenas. Quem eram? De onde vinham? Por que tinham saído de onde estavam? Raimundo não tinha grandes explicações. Dizia apenas que a cheia tinha levado o roçado,
e eles estavam tentando recomeçar. A comunidade não era hostil, mas também não oferecia muito. Cada família lutava com seus próprios desafios. Havia quem olhasse com desconfiança, quem oferecesse ajuda com o pouco que tinha, e quem apenas observasse de longe. Raimundo, porém, tinha algo que não se perdia com enchente: habilidade com as mãos e disposição para trabalhar. Logo começou a consertar casas simples que ameaçavam ceder, a ajudar os vizinhos a ajeitar telhados, a reforçar estacas, a orientar os mais novos sobre como fixar uma parede, como evitar que a madeira apodrecesse mais rápido. Na pesca, embora não fosse expert, se dispôs a aprender, em pouco tempo, também ajudava a puxar as redes, a consertar remos, a organizar os barcos. Fazia tudo isso sem pensar em nada grandioso. Aos olhos dele, aquilo era apenas sobrevivência, uma forma de pagar a acolhida, de garantir o mínimo para sua família. Mas havia algo em Raimundo que ia além das mãos calejadas. Ele tinha uma serenidade diferente. Mesmo nos dias em que o peixe era pouco, em que os problemas pareciam se multiplicar, ele mantinha um jeito tranquilo de falar, uma forma de ouvir que acolhia. As pessoas começaram a perceber isso. Um vizinho, seu Joaquim, certa vez foi pedir ajuda para consertar uma parte da casa que ameaçava ceder. Enquanto trabalhavam lado a lado, ele começou a desabafar sobre o filho que queria ir embora para a cidade grande, sobre a preocupação com a bebida que já tinha destruído algumas famílias ali, sobre a sensação de impotência diante de tantos desafios. Raimundo não deu sermão. Ele ouviu, fez perguntas simples, contou um pouco da própria história, falou da enchente que tinha levado tudo, mas também da força que encontrava, mesmo sem entender os caminhos de Deus. No final, seu Joaquim desceu do andame com a casa mais firme e o coração um pouco mais leve. Isso começou a se repetir. Um jovem que não sabia se continuava na escola ou largava tudo para trabalhar no barco veio pedir opinião. Uma mãe aflita com o filho doente pediu que Raimundo a acompanhasse até o posto de saúde. Um casal brigado procurou conselhos, porque ouviu dizer que Raimundo tinha um jeito de falar que acalmava. Ele não se via como conselheiro, tampouco como líder. Fazia o que parecia natural. Ajudava como podia. Oferecia um ombro, uma palavra, um silêncio respeitoso quando necessário. Aos poucos, sem que ele percebesse, sua presença começou a mudar aquele lugar. As conversas na beira do rio muitas vezes acabavam em reflexões sobre fé, família, futuro. Algumas pessoas que estavam afastadas da igreja voltaram a frequentar as celebrações porque se sentiam encorajadas por ele. Crianças o cercavam pedindo histórias sobre antes da cheia, sobre a roça, sobre os tempos de Abaetetuba, e ele aproveitava para ensinar valores, respeito, união. Ele era apenas Raimundo, aos seus próprios olhos. Mas, para muitos ali, já era alguém que unia, orientava e fortalecia. Se você prestar atenção, talvez já tenha sido essa pessoa para alguém sem nem notar. Às vezes, o abraço que você deu, a mensagem que enviou, o convite para ir junto a algum lugar, pareceu pequeno para você, mas foi gigante para quem recebeu. Muitas vezes, o instrumento de mudança não enxerga o impacto que causa. Isso também acontecia com Raimundo. Ele via apenas o ordinário. O extraordinário, Deus via em silêncio. O tempo passou. Aquela comunidade, antes um conjunto de casas dispersas, começou a se organizar melhor. Surgiram iniciativas simples, um grupo que se reunia para limpar os arredores, mutirões para consertar casas em pior estado, reuniões para discutir problemas comuns. Em quase todas essas ideias, o nome de Raimundo aparecia. Não porque ele exigisse isso, mas porque as pessoas naturalmente o chamavam, pediam sua opinião, confiavam em seu senso de justiça e serenidade. Foi em meio a esse movimento que, anos depois, um projeto social chegou à região. Uma organização, em parceria com a igreja e com algumas pessoas da cidade, queria desenvolver ações para melhorar as condições de vida nas comunidades ribeirinhas: saúde, educação, moradia, apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Mas, para isso, precisavam de alguém que conhecesse a realidade local. Alguém que tivesse o respeito das pessoas e estivesse disposto a mediar esse encontro entre a comunidade e o projeto. Naquele tempo, quando falaram em projeto social, muitos na comunidade nem sabiam direito o que isso queria dizer. Parecia coisa distante, palavra que aparecia às vezes no rádio,
misturada a notícias de cidade grande. Mas, numa manhã abafada, de céu pesado, 2 barcos diferentes surgiram virando a curva do rio. Não eram barcos de pesca comuns. Eram maiores, com lona protegendo a carga, gente de fora, roupas diferentes, pranchetas na mão, olhares curiosos demais para quem não fazia parte do dia a dia dali. Alguns homens se aproximaram para ajudar a amarrar os barcos. Crianças pararam de brincar para observar, com aquele misto de entusiasmo e desconfiança. Mulheres espiavam por trás das janelas de madeira, sussurrando entre si. Aos poucos, a notícia correu de boca em boca. Chegou um povo aí, dizendo que vem ajudar. Dizem que tem médico, professora, gente da igreja e até engenheiro. No começo, ninguém sabia se comemorava ou se temia. Em lugares que sempre dependeram de si mesmos, qualquer novidade grande demais dava medo. As conversas começaram a pipocar nas esquinas, no trapiche, dentro das cozinhas. Vão tomar as terras da gente. Isso é política. Tão atrás de voto. Eles vêm ver quem presta e quem não presta. Não, minha filha. Me disseram que é coisa boa. É para ajudar. Ajuda que vem de graça. Eu desconfio. Essas vozes misturadas criavam um clima de dúvida. As crianças, porém, só ouviam uma parte. Vai ter médico. Vai ter caderno. Vai ter brinquedo. E os olhos delas brilhavam com qualquer possibilidade de novidade. No meio desse burburinho, alguém disse. Eles perguntaram quem é a pessoa que todo mundo respeita aqui. Quem sabe das coisas. Quem a gente costuma ouvir. Eu falei logo. Procura o seu Raimundo. Raimundo, ao ouvir isso, sentiu o peito apertar. Ele não sabia de detalhes. Não tinha sido consultado antes. Mas de repente se viu no centro de algo que parecia muito maior do que consertar uma tábua solta ou ajudar a puxar rede. Havia ali uma responsabilidade nova. Uma atenção que ele nunca tinha pedido. Naquele mesmo dia, batem à sua porta. 2 representantes do projeto, acompanhados de um membro da igreja que às vezes visitava a comunidade, apareceram com um sorriso respeitoso, chapéus na mão, roupas já um pouco marcadas pela viagem. Pediram licença para entrar e se sentaram à mesa simples onde Nazaré serviu café, como bem mandava a hospitalidade da região. Depois de alguns minutos de conversa sobre o calor, a viagem, o rio, um deles foi direto ao ponto. Seu Raimundo, a gente veio aqui por causa de um trabalho que queremos fazer na região. Mas não queremos fazer nada sem ouvir quem já está aqui. Disseram que o senhor é a pessoa em quem todo mundo confia. A gente precisa de alguém assim ao nosso lado. Raimundo estranhou. Ele olhou para Nazaré, que manteve o olhar firme, mas com a curiosidade estampada no rosto. Ele, que tantas vezes tinha se sentido pequeno, deslocado, agora ouvia que era referência. O representante continuou explicando, com calma, tentando simplificar termos que soavam estranhos. O projeto quer melhorar a vida do povo ribeirinho. Vamos tentar trazer atendimento de saúde de tempos em tempos, criar um espaço para as crianças estudarem com mais estrutura, organizar mutirões para melhorar as casas, orientar sobre coisas que podem prevenir doença, acidente. Mas a gente não conhece aqui como o senhor conhece. A gente chega e vai embora. O senhor fica. Raimundo abaixou os olhos por um instante. Uma mistura de emoções subiu. Medo, honra, dúvida. Ele pensava. Por que eu? Eu só sei trabalhar com a mão. Puxar rede. Bater martelo. Cuidar da minha família. Será que dou conta? Por alguns segundos, ele sentiu vontade de recusar. Imagine os problemas, os conflitos, as cobranças. Ele não era homem de discurso, de palco, de papel assinado. Antes que ele respondesse, o outro representante falou algo que pareceu atravessá-lo. A verdade, seu Raimundo, é que a gente pode trazer ideia e recurso. Mas quem muda lugar é gente que fica. Disseram que o senhor é esse tipo de pessoa, que quando alguém está com problema, procura o senhor. Que o senhor é calmo, justo, que sabe ouvir. A gente não está atrás de um chefe. A gente está atrás de um servo que o povo ouve. E, pelo jeito, esse é o senhor. Essas palavras ecoaram por dentro. Ele lembrou, sem querer, da frase antiga que tinha ouvido ainda jovem. Alguns aqui ainda vão sustentar muitos quando tudo ao redor parecer cair. Aquilo voltou como um trovão distante. Mas ele não disse nada. Só respirou fundo, e depois de um silêncio que pareceu longo demais, respondeu com honestidade.
Eu não sei se sou isso tudo que vocês estão dizendo. Só sei que sempre fiz o que dava para fazer. Se for para ajudar o povo daqui, eu me disponho. Desde que a gente caminhe junto, com respeito, sem pisar na história de ninguém. O acordo começou ali, sem papel assinado, antes de qualquer documentação. Começou na confiança e na disposição. Nos dias seguintes, os representantes do projeto organizaram uma reunião no espaço que servia de capela e ponto de encontro da comunidade. A notícia correu rápido. Hoje à tarde vai ter fala do povo do projeto. O seu Raimundo pediu para todo mundo ir. Essa frase, o seu Raimundo pediu, já tinha peso. Pessoas que talvez não fossem por curiosidade foram por respeito a ele. A pequena capela encheu. Bancos de madeira, gente encostada nas paredes, crianças sentadas no chão, algumas pessoas olhando pela janela aberta. Raimundo ficou num canto, sem buscar destaque. Quem abriu a reunião foi um dos coordenadores do projeto, que explicou o propósito com simplicidade, tentando não parecer superior em nenhum momento. A gente não veio mandar. A gente veio somar. Vocês é que vão mostrar pra gente onde dói mais, onde é mais urgente agir. Sem vocês, não existe projeto. Depois de apresentarem as ideias principais, atendimento médico periódico, espaço de apoio escolar, mutirões de melhoria das casas, reuniões para tratar de problemas comuns, abriram espaço para perguntas. A primeira mão que se levantou foi a do mais desconfiado da comunidade, seu Amâncio, um homem de fala dura, olhar sempre desconfiado, que muita gente temia contrariar. Eu só quero saber uma coisa, ele disse, em voz alta. Ninguém dá nada de graça. O que é que vocês querem em troca? O silêncio caiu pesado. Essa era a pergunta que muita gente queria fazer, mas não tinha coragem. O coordenador pensou por alguns instantes, respirou e respondeu. A gente quer que a vida daqui fique menos pesada. A gente quer que menos criança fique doente por causa de água suja, que menos casa caia com o vento, que menos jovem vá embora achando que aqui não tem futuro nenhum. Em troca, a gente só precisa que vocês se envolvam, que ajudem, que opinem, que estejam junto. E precisa de alguém daqui para carregar isso junto com a gente. A gente acredita que esse alguém é o seu Raimundo. Todos os olhares se voltaram para ele. Alguns com curiosidade, outros com aprovação, outros ainda tentando entender se aquilo era bom ou ruim. Raimundo sentiu as bochechas esquentarem. Ele não era de discursos, mas entendeu que precisava dizer alguma coisa. Levantou-se devagar, ajeitou o chapéu, passou a mão pelo rosto, e falou com a naturalidade de quem conversa na beira do rio. Eu não sei falar bonito igual eles, mas vou dizer do meu jeito. Eu perdi tudo uma vez. Tive que sair de onde eu estava. Cheguei aqui sem saber direito o que ia ser da minha vida. Muita gente me acolheu, me ofereceu um canto, dividiu o pouco que tinha. Desde então, eu tento devolver um pouco disso ajudando como posso. Se esse povo aqui está dizendo que pode trazer coisa boa para nós, eu acho que vale pelo menos ouvir. Mas eu só topo se ninguém daqui for pisado, se a nossa vida, nosso jeito de ser, forem respeitados. Se for assim, eu me coloco à disposição para ajudar a organizar as coisas. Mas isso aqui não é projeto do Raimundo. Isso aqui é da comunidade. Eu sou só mais um. As palavras foram simples, mas caíram como um peso de equilíbrio. Quem confiava nele se acalmou. Quem desconfiava, passou a observar com um pouco mais de abertura. A partir daquele dia, Raimundo foi oficialmente o elo entre o projeto e o povo. O trabalho começou aos poucos, como tudo que é sólido. Primeiro, fizeram um levantamento das casas mais frágeis. Raimundo andava com um caderno surrado na mão, acompanhado por um dos jovens que sabia escrever melhor, anotando nomes, condições, urgências. Cada visita era mais do que inspeção. Era conversa, era escuta. Ele explicava o que estava sendo planejado, ouvia medos, lidava com suspeitas. Vão mexer na minha casa? Perguntava uma senhora idosa, agarrada à porta. Vão derrubar? Ninguém vai derrubar nada sem a senhora querer. Dona, Raimundo dizia, num tom firme e ao mesmo tempo carinhoso. A ideia é reforçar, não tirar o que é seu. A senhora vai ver tudo, passo a passo. Em outra casa, um homem já meio bêbado dizia: isso é coisa de político. Daqui a pouco tão pedindo voto. Se pedirem, a gente é que decide se dá ou não, respondia Raimundo. Mas, até lá, se a sua casa estiver mais firme,
seus filhos vão estar mais seguros. A gente não precisa misturar tudo. Vamos aproveitar o que é bom, com o olho aberto. Os primeiros mutirões foram um marco. Aos fins de semana, homens e mulheres se organizavam para trabalhar juntos. Madeira reaproveitada era usada com mais inteligência. Técnicas simples de reforço de fundação foram ensinadas por alguém do projeto, e Raimundo, atento, aprendia rápido para depois repetir aquilo sem precisar de ninguém de fora. As crianças observavam, às vezes ajudavam a transportar coisas leves, orgulhosas de fazer parte daquilo. Havia cansaço, claro. Em muitos dias, Raimundo voltava para casa com o corpo quebrado. Mas havia também uma alegria diferente. Era a sensação de que, pela primeira vez, a comunidade inteira se movia na mesma direção. E, a cada casa reforçada, a confiança aumentava um pouco. Até mesmo seu Amâncio, que antes só criticava, começou a bater prego, serrar madeira, resmungando. Já que começou, vamos fazer direito. Paralelamente, organizaram um espaço improvisado para as crianças. Um cômodo que antes era depósito foi limpo, ajeitado. Receberam algumas mesas, cadeiras e um quadro. Quando chegaram os primeiros cadernos novos, lápis, livros simples, o brilho nos olhos das crianças foi algo que Raimundo nunca esqueceu. Ele se lembrava de quantas vezes tinha ouvido adultos dizerem que estudo demais não enche barriga, e agora via aqueles meninos e meninas segurando um caderno como se fosse um tesouro. Uma professora voluntária vinha de tempos em tempos da cidade, mas a presença constante era de uma jovem da própria comunidade, Rita, que sempre gostou de ler e sonhava em ser professora, mas achava que isso era coisa distante demais da realidade dela. Raimundo foi uma das primeiras pessoas a dizer: Rita, você tem jeito com as crianças. Por que não assume isso aqui com a gente? Quando a professora da cidade vier, você aprende mais. Quando ela não puder vir, você segue tocando. No começo, ela hesitou, dizendo que não sabia, que não tinha papel assinado para ser professora. Mas, diante da insistência, aceitou. E o espaço que seria apenas uma sala de estudo se transformou num lugar de afeto, incentivo e descoberta. Muitas vezes, Raimundo passava por ali no meio do dia e ficava quieto na porta, observando Rita explicar uma conta, contar uma história, consolar uma criança que se sentia burra. Ele via o futuro sendo desenhado ali, com giz e amor. Outra frente importante do projeto eram os atendimentos de saúde. Periodicamente, barcos traziam enfermeiros, médicos, dentistas. No início, algumas pessoas tinham medo de ir, acostumadas a deixar nas mãos de Deus qualquer doença. Raimundo não via contradição entre fé e cuidado. Ele dizia: Deus também usa médico. Se a gente tem oportunidade de cuidar melhor da saúde dos nossos, é falta de responsabilidade ignorar. Ele mesmo acompanhava idosos até o local de atendimento, segurava crianças nervosas na cadeira do dentista, explicava remédios para quem não sabia ler. Quando alguém dizia que não precisava, que Deus cura tudo, ele respondia com calma: Cura, sim, mas muitas vezes cura usando pessoas e remédios. A gente faz a nossa parte, ele faz a dele. Houve momentos de conflito, inevitáveis. Em certa ocasião, um mal-entendido quase acabou com tudo. Alguém espalhou o boato de que o projeto, na verdade, queria tirar as pessoas dali para construir algo no lugar. Bastou meia frase mal interpretada para incendiar os medos antigos. Alguns moradores foram tomar satisfação, com a voz elevada, o olhar armado. Vocês querem mandar aqui? É isso. Vão tirar a gente das nossas casas. Os representantes do projeto se sentiram injustiçados, ofendidos até. Houve tensão. As reuniões ficaram carregadas. Foi nesse momento que a figura de Raimundo se tornou ainda mais decisiva. Ele marcou uma conversa ampla, pediu que todos viessem, tanto os moradores quanto os responsáveis pelo projeto. Na hora, o lugar estava cheio. As emoções estavam à flor da pele. Raimundo ficou em pé, no meio, e falou com firmeza: Eu conheço a vida daqui. Sei o que é perder chão. Sei o que é ter medo de ser arrancado do lugar. Eu mesmo já passei por isso. Mas eu também sei reconhecer quando alguém veio para ajudar. Se teve coisa mal explicada, vai ser explicada agora. Ninguém sai daqui dono de nada e ninguém aqui é obrigado a engolir nada. Mas vamos ouvir, perguntar e esclarecer, em vez de ficar alimentando boato. Deu a palavra ao coordenador do projeto,
que explicou, detalhou, mostrou documentos, falou de prazos, de limites, de respeitos. Em seguida, Raimundo abriu para perguntas. E, aos poucos, aquela tempestade foi se acalmando. Não foi em um dia só, mas aquela reunião foi o começo de uma nova fase, com menos desconfiança e mais maturidade. Em outra ocasião, o próprio Raimundo precisou impor limites ao projeto. Uma proposta previa fazer uma mudança que, embora tecnicamente interessante, ignorava a forma como as pessoas usavam o espaço à beira do rio há décadas. Era bonito no papel, mas frio em relação à vida real. Assim, desse jeito, não dá, Raimundo disse, olhando sério para os técnicos. Quem pensou isso aqui nunca passou uma tarde inteira nesse trapiche, nunca viu as crianças brincando, as mulheres lavando roupa, os pescadores consertando rede. Se fizer assim, vocês matam a alma do lugar. Os técnicos, acostumados a impor soluções, precisaram descer do pedestal e ouvir. Ajustaram o plano. Incorporaram as observações da comunidade. E, mais uma vez, o respeito por Raimundo aumentou. Perceberam que ele não era fantoche nem peão de ninguém. Era ponte. Sim, mas ponte sólida, que não se deixava entortar por conveniências. Com o passar dos anos, os frutos foram ficando evidentes. Casas menos vulneráveis à chuva e aos ventos fortes. Menos crianças doentes por causa de água contaminada. Jovens que, em vez de abandonarem os estudos precoce, passaram a sonhar com profissões que antes nem sabiam nomear. Famílias que, antes isoladas, agora se ajudavam mais, porque aprenderam, nos mutirões, que juntos aguentavam mais peso. Mas o impacto mais profundo não estava só nas estruturas físicas. Estava na mentalidade. Gente que se via pequena demais para reivindicar qualquer coisa começou a perceber que tinha voz. Em muitas reuniões, Raimundo insistia. A comunidade não é problema. É sujeito. Somos nós que temos que dizer o que precisamos. Ninguém conhece a nossa realidade melhor do que nós mesmos. Alguns jovens que cresceram vendo Raimundo nesse papel começaram a imitá-lo. Um deles, Zeca, aquele mesmo que quase largou a escola, anos depois voltou formado em enfermagem. A primeira coisa que fez foi ir à casa de Raimundo, agora já mais velho, cabelos embranquecidos, mas olhar ainda firme. Se eu tô aqui, seu Raimundo, é porque um dia o senhor me puxou pela orelha para eu não largar a escola. Ele disse, sorrindo. Agora é minha vez de puxar os outros. Raimundo ouviu aquilo com os olhos marejados. Via ali, diante de si, um pedaço concreto da promessa se multiplicando. Outra jovem Joana, que tinha sido uma das crianças da primeira turma naquele espaço improvisado de estudos, se tornou educadora. Ela se lembrava de quando não acreditava em si mesma, de quando dizia que só sabia cuidar de irmão menor. Agora estava à frente de atividades com as crianças, ensinando letras, números, histórias, mas também ensinando a acreditar que tinham valor. Certa vez, numa conversa entre os coordenadores do projeto e alguns moradores mais antigos, alguém disse: se a gente fosse escrever num papel o nome de quem mudou essa comunidade, o nome do Raimundo ia ficar grande bem no meio. Ele, ao ouvir aquilo, abaixou a cabeça, sem saber onde colocar as mãos. Mas por dentro, algo se aquietava. Não era orgulho. Era um entendimento manso, quase um suspiro de alívio. Então era isso. A cada relato de transformação, a cada história de vida que tomava outro rumo, Raimundo percebia que aquilo tudo não começou com a chegada dos barcos, nem com a assinatura de nenhum projeto. Começou lá atrás, na cheia que o arrancou de onde ele se sentia seguro. Começou nas noites de dúvida, nas orações sem resposta, nas conversas simples com vizinhos, nos pequenos gestos de ajuda que à época, ele mesmo considerava nada demais. O projeto foi apenas o amplificador de algo que Deus já vinha construindo em silêncio por meio dele. Sem os anos de convivência, de serviço discreto, de reputação formada na prática, os representantes do projeto nunca teriam escolhido seu nome. Sem a confiança da comunidade, ele nunca teria conseguido mediar conflitos, ajustar planos, direcionar os recursos para onde eram mais necessários. O projeto precisava dele tanto quanto ele, sem saber, tinha sido preparado para o projeto. E todas as vezes que a equipe da cidade ia embora depois de alguns dias de trabalho intenso, quem ficava era Raimundo. Quando a poeira baixava, quando o burburinho passava, quando não havia mais visitas, nem novidades, nem promessa de coisa moderna, ele continuava ali, caminhando pelos mesmos caminhos, ouvindo as mesmas pessoas, carregando, às vezes sozinho,
o peso de manter acesa a chama do que tinha sido iniciado. Foi nesse movimento contínuo, repetido, muitas vezes cansativo, que a verdadeira grandeza se consolidou. Nos dias comuns em que ele ia de casa em casa, orientando, reconciliando, animando, lembrando a cada um que mesmo num lugar aparentemente esquecido, Deus não tinha deixado de escrever histórias grandes. Ao olhar para tudo isso, muitos anos depois, Raimundo entendeu que aquele jeito estranho de Deus cumprir promessas passava, necessariamente, por processos. Deus não o colocou num lugar pronto, mas o levou, através de perdas e deslocamentos, para o lugar onde a promessa faria sentido. Não o encheu de títulos, mas o fez ganhar, pedra a pedra, a confiança de um povo. Não lhe deu fama, mas lhe deu legado. Naquela noite, Raimundo voltou a rezar como fazia anos antes, mas algo era diferente. Ele não pediu explicações. Não reclamou do tempo que demorou, não questionou por que teve que passar pela cheia, pela mudança. Ele apenas ajoelhou e agradeceu. As palavras saíram com humildade, mas com uma certeza nova. Senhor, eu não entendi teus caminhos, mas agora eu vejo que o Senhor não esqueceu de mim. A promessa não foi sobre me colocar em cima de um palco, mas sobre me colocar no meio das pessoas que precisavam de alguém que ficasse de pé quando tudo balançasse. Talvez você esteja esperando algo grandioso, enquanto Deus já está cumprindo a promessa de forma discreta, nas pequenas oportunidades de servir, na capacidade de consolar, no jeito como você sustenta alguém que teria desabado sem a sua presença. Às vezes o que se espera é aplauso, mas o que Deus planejou é impacto real, mesmo que silencioso. O cumprimento da promessa pode estar escondido em detalhes comuns, em responsabilidades diárias, em portas pequenas que você aceitou atravessar. Naquela comunidade, Raimundo virou referência. E não era referência por ter um título, mas por ser alguém em quem todos podiam confiar. Quando um novo morador chegava, ouvia falar "procura Raimundo, ele pode te orientar". Quando alguma decisão importante precisava ser tomada, chamavam por ele. Quando alguém estava em crise de fé, ele compartilha sua própria história, inclusive as dúvidas, as noites em que Deus parecia mudo, a dor da perda, o desconforto da mudança. E cada vez que contava sua trajetória, ele reforçava algo fundamental, que Deus não deixou de cumprir nada. A diferença é que Raimundo tinha aprendido que promessa não é sinônimo de glamour e sim de propósito. Com o tempo, alguns dos jovens que ele tinha incentivado começaram eles mesmos a assumir responsabilidades. Um deles, que queria abandonar a escola para trabalhar nos barcos, concluiu os estudos, formou-se em enfermagem e voltou à região para ajudar com os atendimentos. Uma jovem, que vivia desanimada e achava que não servia para nada, encontrou um caminho no trabalho com as crianças, ensinando-as a ler, contar histórias, sonhar mais alto. Raimundo olhava para isso e pensava, é assim que a promessa se espalha. Não é um ponto, é uma corrente. Se essa história tocou você, se em algum momento você se enxergou nessa espera, nesse questionamento, nessa impressão de ter recebido uma promessa que nunca se cumpre, então não deixe que essa reflexão fique só aqui dentro. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que está cansado de esperar, alguém que talvez esteja à beira de desistir, achando que Deus o esqueceu. Às vezes, tudo que essa pessoa precisa é ouvir que o cumprimento pode estar acontecendo, só que de um jeito diferente, invisível aos olhos apressados. Porque a mensagem que fica com a vida de Raimundo é simples e ao mesmo tempo profunda: quando Deus promete, ele cumpre. Mas nem sempre do jeito que esperamos, nem no tempo que queremos, nem no formato que desenhamos na nossa cabeça. Às vezes, o cumprimento vem disfarçado de perda, de mudança. Vem na forma de uma enchente que obriga você a sair do lugar que parecia seguro. Vem na forma de portas que se fecham, de projetos que fracassam, de caminhos que não foram escolhidos. Nenhuma palavra de Deus cai por terra. O que cai são, muitas vezes, as nossas expectativas rígidas sobre como ele deveria agir. E quando essas expectativas quebram, dói. Mas passado o tempo, depois que a poeira assenta, conseguimos enxergar que mesmo naquilo que doeu, havia um fio de propósito sendo tecido. Então, enquanto você continua andando, trabalhando, cuidando da família, enfrentando suas enchentes pessoais, lembre-se de Raimundo sentado à beira do rio, achando que estava recomeçando do zero, quando, na verdade, estava sendo conduzido para o lugar exato onde sua promessa ganharia forma. Lembre-se de que o extraordinário de Deus, muitas vezes, se esconde no ordinário da sua rotina. E se ao fim dessa história, algo acendeu em você, deixe isso registrado nos comentários. Conte, se quiser, qual promessa você ainda espera, ou qual caminho inesperado Deus já usou para te levar para onde você nunca imaginou estar. Porque assim como a vida de Raimundo tocou uma comunidade inteira, a sua história pode tocar alguém que você nem conhece.
E nesse tecer de vidas, Deus continua cumprindo promessas, muitas vezes de forma estranha, discreta e muito maior do que qualquer um poderia imaginar.